Salve rebeldes! Você está ouvindo o podcast Bloco A, Olhares Anarquistas sobre o Mundão. Aqui quem fala é o MK, diretamente da comuna imaginária do bairro Floresta. Peço a todos vocês que procurem aí pelos aplicativos de podcast, como Spotify e outros, assim como no canal no YouTube, adicionem lá o Bloco A. A gente também está no Twitter e no Facebook. Só se jogar no sistema de busca. É bem importante o acompanhamento de vocês para que o podcast consiga avançar em sua visualização e em sua adesão entre os companheiros e companheiras ouvintes do universo do podcast, beleza? Vamos anarquizar a podosfera. No episódio de hoje, é o episódio número 13. A gente tem como tema a questão da gripe espanhola e o anarquismo no Brasil da Primeira República, ali entre os anos de 1918 e 1920. Por isso a gente chamou aqui para essa conversa o companheiro Renato Ramos e Rafael Viana. Os dois atuam no Núcleo de Pesquisa Marques da Costa, ligado à Federação Anarquista do Rio de Janeiro. O núcleo tem por objetivo investigar o anarquismo atuante no Rio de Janeiro em sua história. E é uma baita alegria ter esses dois companheiros aqui para falar hoje conosco, já que são dois pesquisadores e militantes bem importantes para a história do anarquismo contemporâneo e também para a gente poder pensar esses paralelos entre o Brasil da gripe espanhola de 1918 e o Brasil do coronavírus de 2020. Afinal de contas, tem várias situações para a gente pensar aqui em relação à violência do Estado, a negligência do Estado e dos patrões para atender a classe operária e a maneira que a classe operária procurou resolver esses problemas, né? Então é um assunto que tem bastante apelo para nós pensarmos as dinâmicas do mundão. Beleza, companheirada? Deixo com vocês agora os nossos convidados. Salve, companheirada! Muito bom estar com vocês, com o Rafael e com o Renato aí, que são dois companheiros do Núcleo de Pesquisa Marques da Costa, que há muito tempo vem contribuindo com pesquisas na área de história e do anarquismo, especialmente no Rio de Janeiro. Então, companheiros, para início de conversa, vamos apresentar aí cada um de vocês, quem são vocês, de onde vêm, tudo mais, só para a galera que está ouvindo aí poder se situar. Então, meu nome é Rafael Viana, sou professor de História da Rede Municipal de Maricá, sou pesquisador também e integro o Núcleo de Pesquisa Marques da Costa já há alguns anos e o Instituto de Teoria e História Anarquista. Eu sou Renato Ramos, eu sou geólogo, professor do Museu Nacional da UFRJ e sou um pesquisador diletante, interessado no assunto. Participo também há muitos anos, desde a fundação do Núcleo de Pesquisa Marques da Costa, e vai ser um prazer aí esse bate-papo. Companheiros, poderiam apresentar para a gente o que é o Núcleo Marques da Costa, no que consiste as pesquisas, né, o que publica, que eventos que realiza, está ligado a quem? O Núcleo de Pesquisa Marques da Costa ele foi fundado em dezembro de 2004, né, por militantes da Federação Anarquista do Rio de Janeiro, e é uma instância pública dessa organização. Né? O Marques, como a gente chama, né, o Marques, ele vem, nesse período aí, atuando no resgate da história do anarquismo no Rio de Janeiro, especificamente, com algumas inserções em história do anarquismo no Brasil, mas poucas vezes. Né? A dedicação nossa é mais no resgate do anarquismo no Rio de Janeiro, mas também acho que o principal evento que nós participamos e nós organizamos, né, é o Simpósio da Colônia Sicília, né, que estaria sendo realizado hoje, dia 4 de abril, lá em Palmeira, no Paraná. Hoje é a data de 130 anos do início da Colônia Sicília, então, mas infelizmente, ele foi adiado por conta da pandemia. O Marques, ele publica já há muitos anos um informativo, o MC, né, MC seria do Marques da Costa, né, era o codinome, o apelido dele no jornal A Pátria, e publica pequenos textos sobre episódios e histórias do anarquismo do Rio de Janeiro. Massa, companheirada. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a gripe espanhola no Brasil, no mundo, e também a relação no contexto que o anarquismo era muito forte politicamente, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil todo, aí, como uma ideologia de luta inserida no movimento operário da época, né, companheirada? Para a gente começar a falar sobre a gripe espanhola, o que nos motiva é esse contexto que a gente está vivendo da pandemia, né?
E vamos tentar aí fazer um diálogo do presente com o passado, né? Não entendendo ele como uma repetição, mas tentando compreendê-lo, o que é de possível de comparar o do ontem com o hoje. Então, para início de conversa, companheiros, se pudessem fazer uma contextualização aí do mundo e do Brasil nesse contexto que surge, né? Nesse momento que surge a gripe espanhola durante o ano de 1918, para que a gente possa começar a se situar aí no tempo, no espaço e na conjuntura da época, né? Bem, acho que para a gente situar o que está acontecendo no mundo, o acontecimento fundamental desse período é a Primeira Guerra Mundial, né? Então, o contexto da gripe espanhola se passa nesse período. Acho que também é importante destacar o processo da Revolução Russa, em 1917, que vai ter grandes influências no mundo inteiro. E no que diz respeito ao anarquismo, nas palavras do historiador Benedict Anderson, ele comenta que o anarquismo, nesse período, principalmente nas primeiras décadas do século XX, é o principal veículo de oposição ao capitalismo, ao Estado burguês e de construção de práticas sindicais que, nesse período, vão ser muito fortes, né, com diversos sindicatos revolucionários ou anarco-sindicalistas fundados no mundo inteiro, né? Então, acho que o contexto internacional passa por esses elementos políticos e sociais. Eu acho que é importante dizer também, né, sobre a greve de 17, ou seja, o anarquismo, depois do segundo Congresso Operário de 1913, ele tem uns anos de atividade não muito grande, até 1917, e em 17 há um crescimento muito grande dos sindicatos revolucionários, que vão redundar na grande greve de 17, né, e depois com os episódios da Revolução Russa, né, toda aquela empolgação no proletariado, que aconteceu nas grandes capitais brasileiras, principalmente, e que foi algo muito importante. E a gripe, ela ocorre também, ela ocorre na reta final da Segunda Guerra Mundial. A guerra termina no Rio de Janeiro. Quando chega a notícia do fim da guerra no Rio de Janeiro, a gripe espanhola está graçando, está fazendo um massacre da população. Então, nos grandes jornais de grande circulação no Rio de Janeiro, a gripe espanhola vai disputar espaço com a Segunda Guerra, com o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, vai ser uma briga de espaço na primeira página, onde durante vários dias, na segunda metade de outubro até o início de novembro, a gripe espanhola às vezes vai ocupar as primeiras páginas inteiras dos grandes jornais do Rio de Janeiro. Nesse contexto dos anos da Primeira Guerra Mundial, ali de 18, qual que era o cenário político e social do Brasil, né? Trazendo essa dinâmica mais para o Brasil, qual que era essa realidade social? Porque quando a gente estuda a história do Brasil nesse contexto, a gente vê outros momentos também de problemas de saúde pública, né? A gente teve a experiência da revolta da vacina, 10 anos antes, quase, né? 12 anos antes, a gente teve vários momentos em que o Estado, na hora de tratar a questão da saúde pública, tratou com violência, justamente os mais pobres, né? Então, como que era a realidade no Brasil nessa época? O Rio de Janeiro, especificamente o Rio de Janeiro, mas também as outras capitais brasileiras, principalmente as capitais portuárias, né? Recife, Salvador, Rio de Janeiro e até Porto Alegre também, tinham problemas gravíssimos de epidemias desde o século XIX, ao longo de todo o século XIX e o século XX. Então, ele adentra o século XX, o Rio de Janeiro, como capital federal, como capital da República, numa tentativa de europeizar a cidade, no início do século, além da questão da reurbanização, da abertura de grandes avenidas, né, na cidade, o Dr. Oswaldo Cruz, ele chega à chefia da diretoria de saúde pública no primeiro governo do Rodrigues Alves e faz grandes intervenções em termos de vacinação e de profilaxia, de caça-rato, né, a questão da febre amarela, da peste, de uma série de doenças que massacravam a população, principalmente a população pobre do Rio de Janeiro, e essa grande campanha de profilaxia, de saneamento do Rio de Janeiro, de combate às doenças, ela teve efeitos positivos, mas muitas vezes a
a maneira com que ela era implementada, principalmente nas comunidades mais pobres, era de uma violência, a violência que o Estado sempre cometeu com essas comunidades mais pobres. Então, essa violência na obrigatoriedade de vacina, a população via isso como via isso, né, como mais uma violência do Estado, além da exploração, da repressão, do racismo, né, via isso como mais uma violência do Estado e vai se revoltar, né, na grande revolta da vacina, mas o resultado, de fato, é que com a intervenção do Oswaldo Cruz, as epidemias no Rio de Janeiro têm uma queda bastante grande a partir de 1906, 1908, né, e os investimentos em saúde pública até 1914 são relativamente grandes no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. E esses investimentos eles vão decair abruptamente a partir de 1914 até chegar em 18 com uma situação de calamidade. Acho que é importante destacar também que a gente tem esse contexto social e econômico no Brasil marcado pela hegemonia dos latifundiários, né, principalmente ligados ao café, e recordar que o Rio de Janeiro passou por uma urbanização, um processo de urbanização que, de maneira alguma, incluiu esses setores subalternos da sociedade, né? Pelo contrário, eles foram cada vez mais colocados à margem desse processo social. Acho que é importante destacar que um pouco antes da epidemia também a gente tem alguns processos de luta importantes tocados pelos sindicatos, pelo sindicalismo revolucionário, ligados à questão do aumento do custo de vida. A Primeira Guerra Mundial ela impacta a economia brasileira de uma maneira que os preços dos alimentos vão subir consideravelmente e se forma, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, os chamados comitês contra a carestia de vida. Então, a pandemia da influenza, chamada de gripe espanhola, né, esse é um termo também deve ser problematizado, ele vai atingir os trabalhadores que já sofriam também com uma situação de precariedade social e estrutural. Acho que é importante marcar esse elemento do contexto. Renato, a gente está falando aqui de gripe espanhola, já falou um pouco do contexto mundial e trazendo agora um pouco para o Brasil, mas por que esse nome gripe espanhola, né? De onde que ele surge? Como que é nomeada dessa forma a doença? A gente está falando aqui, está destacando bastante que a doença ocorre num contexto de grande guerra, né, de uma guerra mundial, e o que aconteceu, e que foi algo que foi extremamente problemático e maléfico em termos de conhecimento da doença e de tentativa de conter a doença, é a censura militar, né? Nos países que estavam beligerantes, a gripe começa a dizimar as tropas que estavam naquela guerra. A Primeira Guerra Mundial caracteriza-se por ser uma guerra de trincheira, uma guerra estacionária, uma guerra de condições de salubridade baixíssimas, né, de umidade, de doenças, tuberculose, uma série de doenças, e a gripe vai encontrar aquele contingente de centenas de milhares de rapazes dentro das trincheiras, numa condição bastante precária, e vai dizimar e vai ter importância, sim, inclusive de importância bélica, né? de mudanças do que poderia ser uma vitória, virou uma derrota por conta da gripe espanhola atacando as tropas. Mas exatamente por conta da censura militar, a Espanha era um país neutro. Então, na Espanha não havia censura militar, e a gripe afeta a Espanha de maneira muito forte no início de 1918, e a imprensa espanhola vai notificar isso, vai informar a população com destaque que não acontecia no restante da Europa. Então, essa repercussão da cobertura da doença na Espanha vai refletir em outros países, que passam a denominar aquela doença de gripe espanhola, quando, na verdade, provavelmente não começou na Espanha. Isso é um estigma que a Espanha leva sem ter culpa, com uma coisa que a gente está vendo agora, se a gripe começou na China, com o Covid-19, né? Estão estigmatizando os chineses porque a gripe começou na China, mas outras informações dizem que a gripe teria começado nos Estados Unidos já no ano passado. Então, isso aconteceu também na gripe. Tem muito pouca, não se sabe direito
onde começou essa gripe, né? Existe uma primeira onda da gripe, aproximadamente aí na primeira metade de 1918, que ela vai afetar os campos de treinamento militar no interior dos Estados Unidos, no Kansas. São as primeiras mortes que ocorrem nos treinamentos militares, nos campos de treinamento militar. A segunda onda é a onda violentíssima, né, que mata milhões de pessoas pelo mundo, aí, umas cifras da ordem de ter matado aí de 17 a 50 milhões de pessoas no mundo, algumas cifras até maiores, de ter afetado talvez um quarto da população mundial, 500 milhões de pessoas afetou, né? Mas essa gripe ela vai se disseminar por todos os países, principalmente através dos navios, né? Do transporte de passageiros via navio. Em relação aos navios, numa outra conversa que a gente teve, você chegou a citar, Renato, que há uma determinada situação do navio que chega no Nordeste, se não me engano, Pernambuco, onde se dizem ser, algumas fontes apontam como a entrada da gripe no Brasil nesse contexto. Tu poderia mencionar para a gente qual foi essa situação? E na sequência também, isso vale tanto para tu quanto para o companheiro Rafael, como que a imprensa burguesa viu e cobriu essa situação da gripe no Brasil e no mundo? Aí tem uma grande polêmica que a imprensa da época acusa a Diretoria de Saúde Pública de ter permitido esse navio atracar porque o capitão inglês teria botado banca, teria engrossado, e o agente portuário botou o galho dentro e deixou o navio atracar. E aí o navio atraca e aí é reputado como o início da gripe espanhola no Rio de Janeiro. Existem desconfianças que talvez navios que chegaram antes tenham trazido gente doente, mas ficou na história, no registro, que o Demerara foi a semente da gripe na cidade do Rio de Janeiro, quando ele aporta aqui em 15 de setembro de 1918. Não, acrescentaria que a cobertura da imprensa, assim que inicia, assim que a epidemia se alastra pelo Brasil, especificamente com mais força no Distrito Federal, e o estado de São Paulo também foi bastante atingido, né? A imprensa vai noticiar isso cotidianamente. Por exemplo, se você observa as manchetes do Correio da Manhã, que é um jornal que é muito conhecido nesse período, a gente vê a cobertura da epidemia sendo diária, né? E com uma crítica que reverberava em grande medida certa insatisfação social em relação à forma com que as autoridades trataram a epidemia, né? Acho que essa é uma outra questão também para a gente debater, que é a reação das autoridades, que encontra, inclusive, semelhanças com o que está sendo feito hoje em dia, né? O governo, daquele período do governo do Venceslau Braz, e não existia o Ministério da Saúde, né? O equivalente, o órgão equivalente ao Ministério da Saúde, ele só foi criado em janeiro de 1920, né? E o mesmo discurso que a gente encontra hoje, por exemplo, nas falas do Bolsonaro, né, de que a pandemia atrapalha o funcionamento da economia, a gente encontra, em grande medida, o início uma resistência muito grande das autoridades à questão da quarentena por considerarem que essa atrapalharia o tráfego comercial e de mão de obra, né? É importante que a Diretoria da Saúde ela estava subordinada à época ao Ministério da Justiça. Então, a Diretoria de Saúde ela não tinha autonomia para implementar as medidas sem a aprovação do Ministério da Justiça, o que tornou o combate à pandemia extremamente lento e vagaroso, né? Então, aí voltando à questão dos jornais, a gente tem uma série, por exemplo, do dia 16 de outubro até o dia 31, metade do mês de outubro, a gente tem uma cobertura, todos os editoriais, todas as manchetes são para cobrir a epidemia na cidade do Rio de Janeiro. Isso vai ser um pouco o padrão dos outros jornais nos outros estados também, que vão tentar acompanhar. Agora, como sempre, como a gente está passando por algo semelhante hoje, que é a questão da subnotificação, né?
que a gente não se tinha a dimensão exata dos vitimados pela epidemia da gripe espanhola no período. Em relação à imprensa operária, né? Ela tinha uma abordagem diferente, ela chegava a abordar, e qual que era o tipo de abordagem da imprensa operária sobre a gripe espanhola? Porque se tem uma narrativa que ela foi democrática, né? Uma aspas bem generosa, né? Ela foi porque matou o rico, e matou o presidente e matou o operário, né? Então não seria... Como que a imprensa operária abordou o tema? Acho que uma coisa interessante, assim, que o Rafael estava falando, das analogias com a gripe atual, tem uma muito interessante que saiu na revista Careta, que era uma revista muito, muito lida por todas as classes sociais do Rio de Janeiro, que no dia 5 de outubro de 1918, a Careta lança um artigo dizendo que a doença, que a gripe, era uma doença que era criada pelos alemães, que teriam espalhado essa doença, né, o agente, pelo mundo através de seus submarinos. Ou seja, olha só que coisa semelhante, né? Quando o Bolsonaro e seus filhos e outras pessoas reputam aquilo como uma criação dos chineses para dominar o mundo, para destruir a economia mundial e virar a maior potência mundial, ou dizer que os Estados Unidos fizeram isso também para fazer a mesma coisa, para destruir a China. Ou seja, as coisas têm uns paralelos bastante ao longo, depois de 100 anos, né, em relação a isso. Né? Vou passar, o Rafael fala mais sobre a imprensa operária, que ele tem mais conhecimento. Eu acho que uma coisa que é importante mencionar é que, de maneira geral, como a classe operária reagiu diante a pandemia, né? Antes do primeiro mês da gripe ter se espalhado aqui no Brasil, a União Geral dos Metalúrgicos, por exemplo, ela protestava contra a prisão do seu secretário, né, da UGT. Isso quem dá essa informação é o pesquisador Carlos Augusto Adorno, que ele passa tanto no material, tanto no seu livro da Insurreição Anarquista, quanto em outros trabalhos, ele aponta, vai mostrando um pouco como é que o movimento operário reagiu. É importante dizer que estouraram algumas greves em fábricas de tecido no período, no mês que a gripe, que a influenza espanhola chega aqui no Brasil, né? E eu acho que um outro paralelo que a gente pode fazer com o atual momento que a gente vive é em relação a como os patrões reagem em relação à pandemia, né? No caso dessas greves de fábricas de tecido, já havia uma iniciativa da classe patronal em diminuir a produção, o que acabou implicando numa redução de salário, né, desses trabalhadores. Os trabalhadores tiveram o seu salário reduzido. E à medida que a gripe foi se alastrando pelo país, o trabalho de mobilização das entidades organizadas do movimento operário acabaram sendo prejudicados, né, porque as entidades elas possuem a iniciativa de criar um comitê chamado Comitê Pró-Combate à Epidemia, né, que, nas palavras do comitê, teria o objetivo de melhorar a situação da classe trabalhadora, né, porque além como eu tinha colocado, da questão do aumento do custo de vida, além da epidemia da gripe espanhola, a gente começava a ter também um processo de miséria, principalmente nos bairros mais pauperizados. Inclusive, a quarentena era interpretada pelos trabalhadores em seu cotidiano como uma forma também do governo em se eximir das suas responsabilidades e deixar os trabalhadores morrerem em suas próprias casas. Então, a imprensa operária, a que conseguiu circular, ela vai protestar contra essa situação. Então, essa suposta democratização da epidemia, como o Renato bem colocou, ela, na verdade, ela é uma democracia muito entre aspas, porque os mais pobres, de fato, vão sofrer com os efeitos da fome e da doença e vão reagir com muita indignação em relação ao modo com que as autoridades estavam tratando o problema. Acho que tem umas coisas interessantes aí nessa discussão sobre acho que tem que enfatizar essa questão da suposta democracia da gripe espanhola, né? Que ela foi democrática, que ela afetou todas as classes sociais.
Primeiro que é verdade, ela afetou todas as classes sociais. Faleceu o Rodrigues Alves, faleceu o burguês, filhos de empresário, comerciante, mas a gripe ela afetou muito mais a classe operária, os trabalhadores pobres, as pessoas pauperizadas, né? O Rio de Janeiro, naquela época, tinha mais ou menos 910 mil habitantes, 700 mil pessoas moravam no centro da cidade e cerca de 210 mil pessoas nos subúrbios, né? Onde morava a maior parte dessa população? Moravam nas favelas nascentes, né? A primeira favela já da última década do século XIX, né? Nós estamos aí pouco mais de 20 anos depois da criação da primeira favela no Rio de Janeiro, ali no Morro da Providência, viviam nessas favelas que começavam a se disseminar pela cidade, viviam em grande número, muito maior, nos cortiços do centro da cidade, que mesmo com a abertura das avenidas em 1906, ainda havia muita gente morando em cortiço no Rio de Janeiro, e grande parte da população pobre nos subúrbios, como distantes, abandonados, com pouco transporte, com pouca assistência. Ou seja, a doença ela vai afetar essa população que vivia em condições pauperizadas, com fome, com jornadas de trabalho extenuantes, na informalidade, né? E isso é que vai... Então, essa jargão de democracia da doença, isso não é cruel, né? Porque a maior parte das pessoas morreu que eram pobres, né? Agora, de fato, as notícias que saíram sobre, por exemplo, a tragédia, a hecatombe que aconteceu no cemitério São Francisco Xavier, que é o Caju, no Rio de Janeiro, onde é que a maior parte dos enterros aconteciam. A Santa Casa de Misericórdia, que era proprietária do cemitério e tinha um monopólio dos sepultamentos no Rio de Janeiro, como até pouco tempo atrás aconteceu, ela não se viu incapaz de sepultar todos os mortos. Então, como morria gente de todas as classes sociais, esses mortos eram levados para o cemitério do Caju e muitas vezes se acumulavam dramaticamente, ficavam 3, 4, 5, 6 dias ao relento, apodrecendo. A gente tem que pensar que nós estamos em novembro no Rio de Janeiro, que a temperatura já é bastante alta, ou seja, as descrições que ocorrem principalmente num jornal chamado A Rua, que foi o único jornal que mandou repórteres para essa cobertura no cemitério, era uma situação assim de hecatombe, de uma coisa indescritível, né, em termos de... E aí o que aconteceu? Os mortos da burguesia, os mortos da classe operária, os indigentes, muitas vezes eram sepultados todos jogados numa vala comum, e isso começa a afetar, né, a burguesia, que começa a ficar, porque estava acostumada no passado, nas outras epidemias de gripe do Rio de Janeiro, a não ser muito afetada, porque é o que eles chamavam, né, de limpa-velhos, eram as gripes que matavam só os velhinhos. E essa gripe vem e começa a afetar principalmente gente abaixo de 60 anos, e principalmente assim, em torno entre 20 e 40 anos, ou seja, gente no auge da sua forma física da juventude. Então, a classe operária fica revoltada com a falta de assistência, com o desleixo do governo federal e principalmente da Diretoria de Saúde Pública em relação à epidemia, mas também a burguesia começa a pressionar através da grande imprensa, que era o seu veículo, né, dos vários jornais da grande imprensa, começa também a pressionar o governo para tomar medidas que a coisa tinha se saído do controle. Eu acho que, reforçando aí o que o Renato colocou, do papel das elites, né, políticas durante a pandemia, e tentando continuar a responder a provocação que o Michael fez em relação ao movimento operário, é importante que a criação do Comitê Pró-Pandemia, ele não foi... O seu desenvolvimento foi interrompido pela prisão dos militantes que faziam parte desse comitê. Inclusive, durante todo o processo de difusão da gripe espanhola, a imprensa operária vai denunciar os autoritarismos do Aurelino Leal, que era o chefe de polícia do Distrito Federal. O Distrito Federal ficava no estado do Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, essa luta contra o autoritarismo dos órgãos, das agências de repressão, ela andou paralela a reivindicações materiais dos operários, que, por exemplo, vão reivindicar a dispensa dos pagamentos dos aluguéis, né, especificamente daquelas casas que eram propriedade das empresas e dos donos das fábricas, né? Era muito comum a gente ter vilas operárias
onde os donos daquelas vilas eram os mesmos donos das indústrias e das empresas, e também a reivindicação de abono de 50% no ordenado dos operários que estavam parados, né? Que eu acho que dialoga muito com toda a tragédia que a gente está vivendo hoje, de demora e toda a má vontade que a gente observa no Ministério da Economia e na Presidência da República em fornecer apoio a atores que não possuem um trabalho estável. Um paralelo, o Rafael citou agora a questão da greve do aluguel, né, dos inquilinos, né, é muito interessante porque uns 10 anos antes o Nilo Vasco escreve uma peça, a Greve dos Inquilinos, né, e hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, já vem nos últimos 3, 4 anos, mas agora na questão do coronavírus ganhou mais força, vem se reivindicando a greve do aluguel, inclusive tem uma campanha não pagamento do aluguel no mês de abril, né, então é um paralelo interessante como essa pauta retorna, né, assim como retorna também as condições de trabalho sem direitos, né? A gente tem vários segmentos assim que, desde a reforma trabalhista ali, colocada no governo do Michel Temer, vem entrando com muita força, a questão também da uberização, dos trabalhos terceirizados e tudo mais. É muito interessante esses paralelos que são reconstruídos agora, né? Tem uns aspectos interessantes que tem um artigo que eu vi que foi escrito pelo editor do jornal Correio da Manhã, uma coluna que foi exatamente durante a epidemia da gripe espanhola, em que ele fala na questão dos direitos dos trabalhadores, né? Da necessidade de regular os direitos, ou seja, já havia uma discussão na imprensa entre os políticos, né, na questão da regulação dos direitos dos trabalhadores. E é uma coisa até que prevê um pouco a insurreição que vai acontecer no mês seguinte, né, quando a paciência de uma parcela da classe operária se perde e eles tentam tomar o poder no Rio de Janeiro, né, e a classe dominante já começava a ver que a superexploração, né, aliada à questão da gripe espanhola, que foi um massacre em relação à classe trabalhadora e revoltou muitos operários por conta do desleixo, principalmente nos subúrbios, onde morreu muita gente abandonada, né, não havia assistência, não havia, as pessoas morriam dentro de casa, a família inteira às vezes morria dentro de casa e apodrecia todo mundo junto dentro de casa. Os corpos sequer eram buscados, né? Acredita-se que, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tenha morrido em torno aí de 12, as estimativas são de 12 a 15 mil pessoas, talvez isso tenha sido muito maior, porque muita gente no subúrbio enterrou gente nos quintais, nos terrenos baldios, porque a assistência não buscava. Então, não foi feita nenhuma estratégia de combate a essa gripe, né? Tanto que o diretor de saúde pública, que era o Carlos Seidel, que era um médico desde a época do Oswaldo Cruz, ele é eleito como bode expiatório. Ele é demitido, praticamente demitido, ele pede demissão, mas ele ia ser demitido pelo Venceslau Braz no auge da epidemia, tentam nomear um preposto dele, um outro médico lá, mas a população, toda a população, inclusive a burguesia, ela revoltada, e através da imprensa, exige, e o Carlos Chagas assume a epidemia quando ela começa já a descender de outubro para novembro. Companheiros, em relação aos números dos mortos no Brasil, né? A gente tem diferenças, por exemplo, do norte para o nordeste, do sul. Você chega a ter algum desses dados? Ou até também como a classe operária reagiu nas outras regiões, além do sudeste? As cifras não são exatas, né? De fato, uma das informações preliminares se baseia em mais de 35 mil mortes em todo o Brasil, né? O Rio de Janeiro, de fato, apresentou o número de óbitos mais elevado, mas a gente pode destacar também o registro de óbitos em outras cidades. Por exemplo, Salvador apresentou o menor percentual de vítimas fatais, né, entre as grandes cidades brasileiras. Foram aproximadamente 386 mortes, mas como o Renato colocou, o problema da subnotificação era algo presente, né? Por exemplo, em Porto Alegre, se registraram quase 1.500 óbitos, né, para uma população de 140 mil habitantes da época. Eu acho que ocorre um fenômeno que, como o Renato colocou, a gripe ela chega pelos portos, então as regiões mais do interior do país, elas são afetadas num outro ritmo, né? Inclusive é uma quantidade de estudos monográficos, dissertações,
teses e de artigos avaliando os efeitos da gripe espanhola nas demais regiões do país, porque, de fato, os primeiros estudos historiográficos enfocaram principalmente o caso do Rio de Janeiro, em São Paulo, mas a gripe ela foi sentida de maneira distinta nas diferentes regiões do Brasil, mas ela afetou, de maneira geral, ela se espalhou por grande parte do território brasileiro, né? Então, sem mencionar os seus efeitos no mundo, né? Nos países em geral, que a gente tinha mencionado na outra conversa, o Renato falou, por exemplo, na Índia, né? Como é que foi, se estima em 5 milhões de mortes em decorrência da gripe espanhola, né? Uma mortalidade muito grande nos Estados Unidos, também na Itália, na Alemanha. Então, algumas comunidades, inclusive ali de esquimós, desapareceram totalmente, né, ali no Alasca. Então, foi uma coisa brutal, né? Acho que os números, de fato, são impressionantes. Assim, as estimativas do mundo são assim aterradoras, né? Acredita-se que 1 a 6% da população mundial morreu. O Rafael falou aí algumas cifras de alguns países, por exemplo, Portugal morreram 120 mil pessoas, e lugares assim, o Irã se acredita que morreram de 1 milhão a 2 milhões e meio de pessoas, e até no Pacífico, naquelas ilhotas do Pacífico, supostamente isoladas, mas acessíveis por navio, em Samoa, que era uma população de 38 mil pessoas, em um mês morreu 22% da população. Mas no Rio de Janeiro, tem umas estatísticas muito interessantes nos jornais, no Correio da Manhã e na rua também, mas no Correio da Manhã existe uma estatística que eles começaram a contar não os mortos, mas os sepultamentos que ocorriam nos cemitérios do Rio de Janeiro. Então, existem uns gráficos no Correio da Manhã que mostram o número de sepultamentos por dia nos cemitérios do Rio de Janeiro. E essa estatística foi feita do dia 12 de outubro ao dia 16 de novembro, que ela está publicada. E nesse período tem uma cifra de 14.450 sepultamentos, né? A gente tem que lembrar que a epidemia antes do dia 12 já tinha começado, tanto que no dia 12 tiveram 27 sepultamentos, no dia 25 de outubro, olha só, do dia 12 para o dia 25, no dia 25 tiveram 1.060 sepultamentos no Rio de Janeiro. Foi exatamente o período em que o Carlos Maximiliano, que era o ministro da Justiça, ele vai fazer uma intervenção militar no cemitério do Caju, que a Santa Casa não conseguia sepultar as pessoas. Vai ter uma intervenção militar no cemitério do Caju, quando vão ser convocados obrigatoriamente prisioneiros e até pessoas que eram pegas na rua, para rapazes, jovens, para ajudar a enterrar os cadáveres e os coveiros. Os coveiros tinham entrado em greve no dia 11 de novembro. E aí a Santa Casa, completamente perdida no atendimento, vai ficar uma situação catastrófica quando a militarização vão colocar 130 soldados em volta do cemitério para tomar conta dos prisioneiros e vão se conseguir, aos poucos, sepultar essas pessoas. No dia 16 de novembro, com a última vez que o Correio da Manhã divulga essa pesquisa, ainda houve 100 sepultamentos nos cemitérios do Rio, que é uma coisa muito acima do normal. Ou seja, a gente está pensando aqui em cerca de 14, 15 mil pessoas. Tudo bem que nem todo mundo que foi sepultado morreu de gripe espanhola. Teve gente que morreu do coração, teve gente que levou tiro, que levou facada, mas digamos que 10% dessas pessoas. Mas ao mesmo tempo, as mortes continuaram acontecendo e a gente não tem na estatística. E também o número de pessoas que foram enterradas nos jardins, nos subúrbios, que ninguém sabe. O Michael tinha perguntado de outras regiões, né? A gente, infelizmente, não tem todos os dados, todas as regiões do Brasil, mas só para a gente sair um pouco desse eixo Sudeste-Sul, pensar no caso de Manaus, né? Por exemplo, né? Manaus, no período, possuía 30 mil habitantes, né? E entre 1918, então, outubro de 18, se registrou no mês de outubro apenas um óbito, né? E no final de dezembro, você já tinha mais de 797 mortes na cidade de Manaus, o que para um universo
de 30 mil habitantes é uma cifra monstruosa, né? A Diretoria de Higiene Pública, no período, estimava em mais de 9 mil infectados na capital, que é um pouco a discussão também que a gente vive hoje no campo da medicina, né? O número alto de infectados, inclusive assintomáticos, do Covid-19. Em relação à questão do Covid-19, no dia 25 de outubro de 18, enterraram no Rio de Janeiro 1.060 pessoas. Tudo bem, não morreram naquele dia 1.060 pessoas, mas é uma estatística de uma cidade de 900 mil habitantes. Ou seja, 1.000 sepultamentos, digamos que teria morrido nos últimos dias anteriores 600, 500 pessoas por dia no Rio de Janeiro. Veja só, na Itália, no dia 27 de março, morreram 920 pessoas. A Itália tem 60 milhões de habitantes. A Espanha, no dia 1º de abril, morreram 846 pessoas. A Espanha tem 47 milhões de habitantes, ou seja, o Rio de Janeiro, com 900 mil habitantes, tinha aproximadamente essa cifra. Impressionante, mais paralelos surgem, né? A questão, por exemplo, da militarização do cemitério, como o Renato citou, a greve dos coveiros, né? Categorias de trabalhadores tendo que fazer greve numa situação como essa de calamidade, porque sobrecarga de trabalho, falta de equipamentos de proteção individual que a gente tem hoje. Então esses paralelos são muito, muito, muito potentes, né, para a gente pensar algumas coisas. A gente está falando de 1918, né, ali outubro, novembro de 1918. A gente está falando de pouco mais de 12 meses, digamos assim, da grande greve geral que levou o Brasil, a classe operária no Brasil, do norte a sul, leste a oeste, paralisar a produção e tal, talvez sendo o principal, o grande movimento que na Primeira República que parou o Brasil, né? Sendo que as outras revoltas e movimentos foram mais localizados geograficamente e esse se espalhou pelo país, né? A gente tem registros históricos no Belém, Recife, Rio de Janeiro, Joinville, Porto Alegre, né? E várias cidades. Nesse contexto, o anarquismo era muito forte, como já foi dito por vocês, né? Era uma das ideologias atuantes junto ao movimento operário, a gente tinha outras correntes do socialismo também, mas o anarquismo era uma potência ali, organizativa, e junto ao movimento operário. Como que, nesse contexto, o anarquismo agiu, né? Já foi citado aqui que em novembro a gente vai ter a insurreição anarquista, que vai vir um pouco dessa tensão que estava se vivendo também no contexto da gripe. Mas como que o anarquismo, enquanto ideologia predominante ali no movimento operário, reagiu a esse cenário? Primeiro, a gente relacionar essas questões que a gente apontou anteriormente, de que, além das condições materiais, né, de pauperização dos trabalhadores nesse período, agravados, né, essas condições agravadas pela questão da Primeira Guerra Mundial e dos problemas econômicos que o Brasil teve passando por esse processo, né? Inclusive nos relatos, né, tem algumas pesquisas que entrevistaram algumas pessoas que viveram esse período, apontam que havia uma insatisfação popular muito grande com a forma que o governo lidou com essa enfermidade. Então, esse conjunto de elementos, ele na verdade, foi um grande barril de pólvora, né, que só precisava do estopim correto. E no que diz respeito ao anarquismo, o anarquismo ele estava num processo de organização crescente em todo o período anterior, né? Inclusive, ainda no início da Primeira Guerra Mundial, os anarquistas vão se articular num comitê, numa luta, né, que passava por uma articulação latino-americana contra a Primeira Guerra, né, contra o conflito bélico. E, paralelamente, se tinha uma discussão de se criar grupos específicos anarquistas mais organizados, né? Então, por exemplo, em 1915, o jornal A Guerra Sociale, né, ele dá essa informação da divulgação da Aliança Anarquista, né, que foi uma entidade, primeiro a de São Paulo, mas também criada no Rio de Janeiro,
que tinha como objetivo, além da propaganda ideológica do anarquismo, coordenar melhor o anarquismo no Brasil, né? Isso o pesquisador Cauã William mostra, né, nos seus trabalhos, no seu livro também, fruto da sua dissertação, como é que essa organização anarquista, ela já no final de 16, ela tenta articular a militância anarquista de Minas Gerais, de Rio de Janeiro, de Pará, para tentar influenciar mais as entidades sindicalistas. Então, o rastro da greve geral de 17, que foi uma greve duríssima, né? Uma greve longa, uma greve que se difundiu a partir do problema da carestia de vida, inclusive, né? Não há uma visão simplista sobre a greve geral de 17, que a greve foi algo totalmente espontâneo, quando, na verdade, haviam comitês operários articulando os bairros do subúrbio, articulados com os sindicatos. Então, a greve não possui nada de espontâneo, ela foi uma ação organizada pelo sindicato, pelo sindicalismo revolucionário, pelos sindicatos, e tendo como protagonismo o anarquismo. Então, a pandemia da gripe espanhola, na verdade, ela interrompe esse processo organizativo crescente que o movimento operário brasileiro se desenvolvia. Então, a influência da Revolução Russa passa também a ser um grande farol, porque se havia, inicialmente, as notícias que chegam da Revolução Russa são confusas, mas, de maneira geral, o movimento operário brasileiro apoia essa revolução e se inspira para suas próprias práticas políticas. Então, o ano de 1918, que eu vou passar a palavra para o Renato também, porque já estou falando demais, mas ele começa com todos esses elementos que contribuem para a continuidade da luta popular no nível sindical de maneira muito mais radicalizada, até estourar a insurreição anarquista no mesmo ano. A gente não pode esquecer também de todo um substrato gerado pela gripe em termos de revolta popular. Essa revolta ela já era efetiva por conta da luta laboral, da jornada de trabalho, pelas condições melhores de trabalho, com as greves sucessivas que aconteceram antes, mas vai encontrar a gripe espanhola, ela vai gerar isso aí, uma insatisfação muito grande, principalmente na classe operária, que vai se ver completamente abandonada. Aí o que aconteceu durante a gripe? Começa a faltar alimento, começa a faltar remédio, médico, hospital. O governo ele tenta começar, a partir de outubro, meados de outubro, a abrir os hospitais provisórios que vão, de fato, ajudar a debelar a gripe, principalmente com o Carlos Chagas à frente. Mas começa a ter um aumento, a carestia, né, da luta da carestia desde 1915, já no início da Primeira Guerra. Essa carestia vai aumentar ainda mais, né? Os remédios, as farmácias vão começar a majorar os preços, tanto que o governo vai ter que ser obrigado, por exemplo, o quinino, outra analogia, né, ao que está acontecendo hoje, da hidroquinina, que estão falando aí, que é um dos remédios que pode combater o Covid-19. O grande remédio na época para tentar combater a gripe era o quinino, e esse quinino começa a ser botar sobrepreço às farmácias, tanto que o governo tem que intervir e tabelar o quinino, porque começou a gerar problema de gente invadindo farmácia e muita gente. Você vai ter, por exemplo, a questão das galinhas, né? As pessoas acreditavam que a alimentação de doente era canja, então começa a ter uma busca de galinha e os comerciantes começam a majorar o preço de galinha e começa a desaparecer as galinhas, até que, por exemplo, uma quitanda no Catumbi, que o cara queria cobrar sobrepreço, foi saqueada pela população enfurecida, né? E também a questão da comunidade médica, ninguém se entendia o que estava acontecendo, ninguém dizia o que era. Gripe, só vão saber o que é o agente da gripe em 1933, que vão descobrir o que é o vírus. Ninguém sabia o que era. Então, o que começa a acontecer no Rio de Janeiro? Começa a ter um desespero da classe operária e começar com a questão da medicina caseira, de ervas e do remédios, mesinhas, aquelas coisas do século XIX, ou antes até, que a população desassistida começa a ter que apelar para a medicina caseira, né?
Uma coisa que a gente estava conversando hoje mesmo, antes de começar esse debate, foi a quantidade imensa de anúncios nos jornais, né, durante a gripe espanhola, de remédios que curavam a gripe, de todos os tipos imaginários, ou seja, o charlatanismo também, né, explorando a população. Ou seja, tudo isso é um substrato que durante a gripe, provavelmente, o processo insurrecional que vai estourar no dia 18 de novembro, né, praticamente um mês depois do ápice da gripe, menos de um mês depois do ápice da gripe. Esse processo insurrecional já estava sendo gestado nos sindicatos, nas associações, né, e ele deve ter tido que parar, diminuir a velocidade organizativa durante a gripe, até porque estava todo mundo doente, né, mas quando a gripe começa a diminuir a partir do início de novembro, né, o processo insurrecional, a tentativa insurrecional é colocada em prática, né? Depois a gente vai conversar sobre isso, mas adicionalmente, tinha, além de todas as reivindicações anteriores, a raiva desses trabalhadores em termos de ver praticamente não teve uma família que não perdeu alguém, não teve uma pessoa que não perdeu um amigo, um vizinho no Rio de Janeiro. Ou seja, a raiva acumulada explodiu. Eu queria reforçar uma coisa que o Renato falou, da questão do charlatanismo, né? Fazendo a pesquisa aqui para participar do podcast, isso aparece em todas as capas de jornais, como é que, além da iniciativa popular de tentar buscar seus próprios saberes para evitar a gripe, né? A gente tinha pessoas, como o Renato colocou, tentando faturar em cima do processo, né? Então, por exemplo, encontrei aqui no jornal Correio da Manhã, de 28 de outubro de 1918, a seguinte matéria. O título A homeopatia triunfante na cura da gripe espanhola. O sucesso extraordinário do medicamento homeopático Albapenitum. Curas radicais em 24 horas. Milhares de atestados. 9.000 vidros em 10 dias. Embaixo, a matéria dizia, sem levar em conta o que foi cedido à pobreza, atendendo ao apelo do governo da imprensa. Esses medicamentos milagrosos, eles eram vendidos para a população, né? Então, a gente vai ter uma série de medicamentos, medicamentos, entre aspas, diferentes, né? Acho que é importante reforçar também a situação da comunidade científica, como o Renato já esboçou na sua fala, né? Que não se sabia exatamente. É importante dizer que o vírus só foi conhecido na década de 30, né? E que a bacteriologia ela tinha avançado pouco nesse período, né? Então, ainda havia um debate entre os estudiosos do final do século XIX, e esse debate vai retornar à imprensa, de uma discussão de qual seria a causa dessa enfermidade, né? Alguns apontando que seria a transmissão se daria pelo contato direto, outros apontando que seria fruto das condições atmosféricas. Então, havia muita desinformação dentro da própria comunidade científica, né? Uma discussão ainda muito incipiente para lidar com esse problema, né? Então, acho que vale a pena reforçar essa questão também. Companheiros, um dos temas que veio sendo abordado aqui na fala é a insurreição anarquista de 1918, né? Esse é um dos temas da história política dos de baixo no Brasil que é bem marginalizado na historiografia, já que nos livros didáticos a gente não encontra, publicações são bem restritas sobre o assunto. E tem uma ligação aí, não só geográfica e ideológica, mas também com o contexto que a gente vem abordando a gripe espanhola. Vamos fazer um voo panorâmico aqui sobre o que foi a insurreição anarquista no mês de novembro de 1918, porque eu acho que é um ponto importante para a gente fechar esse episódio de hoje. Acho que para pensar a insurreição, esses três elementos que se mesclaram ao contexto do período, né? O primeiro, a questão da carestia de vida, que a gente reforçou bastante aqui, o aumento do custo de vida, o autoritarismo governamental em relação às entidades operárias, e, por fim, a influência da Revolução Russa. Acho que há de se destacar também um quarto item, que eu falei em três, mas na verdade são quatro,
que é a crescente organização política do anarquismo na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, a gente já tem um núcleo político chamado Aliança Anarquista do Rio de Janeiro, seguindo o exemplo da militância paulista, que vai coordenar a ação política anarquista nesse estado. No movimento operário, a gente pode destacar uma organização que é crescente também, que foi interrompida durante o período da pandemia, né, da gripe espanhola, que é a criação da União Geral dos Trabalhadores, do GT, que substituiu a Forja, a Federação Operária do Rio de Janeiro, que foi fechada pela polícia em agosto de 2017. Né? Se destaca também no processo da insurreição, que pega carona em todo o acúmulo e o contexto da greve geral de 17, é uma greve das trabalhadoras e dos trabalhadores de tecido, né? A União dos Operários em Fábricas de Tecido, que vai ser a grande protagonista do processo de greve geral, inclusive criando sucursais de bairro, né? Que passam a organizar trabalhadores e trabalhadores também por região de trabalho, né? Então, esses elementos vão unidos também ao não cumprimento dos acordos relativos às conquistas das greves dos meses anteriores, vão precipitar uma tentativa de greve geral que vai se transformar rapidamente numa insurreição, que tem como núcleo organizador um núcleo de anarquistas, cujo expoente é o José Oiticica, uma das grandes lideranças, e que em 18 de novembro de 18, a partir da paralisação dessas trabalhadoras têxteis, vão lançar um movimento grevista que chegou a atingir 20 mil trabalhadores e trabalhadoras. Né? É importante dizer que esse movimento não se restringiu à cidade do Rio de Janeiro, também se espalhou para cidades como Niterói, combates de rua, inclusive, com as forças policiais, Petrópolis, Magé tem um estudo publicado no nosso site, né, no marquesdacosta.wordpress.com, do Sérgio, que é um historiador que analisa, praticamente os trabalhadores tomaram a cidade de Magé por alguns dias, e o plano dos grevistas era criar um conselho de operários e soldados que tinha referência no que estava acontecendo na Revolução Russa. Né? Então, a insurreição ela foi desbaratinada a partir da ação de um infiltrado, Jorge Elias, que era um tenente do Exército, que vai o que vai fazer com que o núcleo duro, né, organizador do Levante, seja denunciado e preso. Né? Então, as associações operárias também vão ser fechadas pela polícia no dia 21, logo após a insurreição estourar, e apesar da greve ter se estendido, nas semanas posteriores, esses operários vão retornar ao trabalho, mas acredito que o acúmulo da insurreição anarquista foi importante para o movimento operário e para a classe trabalhadora brasileira, porque ameaçou as elites políticas, de fato, e isso fez com que diversas leis do trabalho que provocaram reformas importantes no mundo do trabalho brasileiro fossem aprovadas, né? Então, inclusive no campo da saúde também. Esse período de novembro, né, quando a gripe espanhola no Rio de Janeiro já estava declinando bastante, ainda morria bastante gente, a gente vê antes da gripe, em setembro, o número de anúncios de morte nos jornais, e ainda em comparação a novembro, ainda havia páginas inteiras de anúncios de morte, ou seja, a gripe, ela declinou, mas ela não parou de matar ao longo de novembro. Por isso que eu acho que a cifra de 15 mil pessoas talvez seja baixa. Mas o que acontece em novembro? Novembro é uma enxurrada de acontecimentos, né? O armistício, o fim da Primeira Guerra Mundial, no dia 8, né? O armistício, a assinatura do armistício. No dia 10, abdica o czar da Alemanha, o Guilherme II. No dia 11, começam a chegar, né, 11 de novembro, nos jornais, começam a chegar as notícias da Revolução da Alemanha, da República da Baviera, dos soviéticos na Alemanha. E no dia 15 de novembro assume o presidente, o Delfim Moreira, que era o vice-presidente do Nilo Peçanha, que estava doente com a gripe espanhola, não pôde assumir, vai morrer em janeiro do ano seguinte, né? E o Delfim Moreira assume como presidente, ou seja, é uma sucessão de eventos que aí no dia 18, a tentativa insurrecional, né, que ela, de manhã, as fábricas de tecido em conjunto do Rio de Janeiro entram em greve, foi uma coisa muito bem articulada, né? E o plano de atacar, de tomar
o depósito de munições ali na região de São Cristóvão, em que aí sim a polícia já estava avisada pelo tenente Ajus, né? E aí, mas mesmo assim, os trabalhadores conseguem tomar uma delegacia policial em São Cristóvão com o uso de armas e a classe operária armada, né? Toma uma delegacia e há confrontos de rua, mas o exército e a polícia já estavam preparados. E aí, a partir do dia 19, a repressão cai muito pesado em cima dos trabalhadores, tanto dos cabeças da insurreição, a Oiticica e vários outros, como também de operários têxteis e que estavam em porta de fábrica e tal, o assassinato pela polícia do operário Manuel Martins, no dia 19, no Jardim Botânico. E a coisa assim, a imprensa, isso é uma coisa que também, você lendo os jornais de grande circulação, isso tem uma analogia também muito grande hoje em relação à cobertura dos movimentos sociais no Brasil, né, que é a tentativa de dizer que aqueles caras que tinham feito a tentativa insurrecional eram todos os bandidos, os assassinos, que andavam com uma bomba debaixo do braço, e a ponto assim do Manuel Martins, que era um operário têxtil, ter sido morto na rua, e alguns dias depois chega a notícia que na casa dele foram encontradas bombas, ou seja, começou a aparecer bomba para tudo que é lugar na imprensa, na grande imprensa, para tentar estigmatizar os anarquistas que tinham encabeçado essa tentativa de insurreição. Aí as notícias de mais de 120 presos, principalmente na casa de detenção do Rio de Janeiro, imagine a situação, né, depois da gripe ainda, com uma situação muito dramática, e a imprensa incitando as autoridades, né, o novo presidente, a que expulsasse todos os anarquistas estrangeiros e os brasileiros serem enviados ou para Fernando de Noronha ou para o extremo norte, né, para morrerem, desaparecerem na floresta. Então, uma coisa assim, extremamente violenta, a repressão que se seguiu à tentativa insurrecional. Companheiros, esse episódio da insurreição anarquista em 1918, agora no mês de novembro, completará 102 anos. Sugiro, né, já proponho aqui para a gente deixar pré-agendado para o final do mês de outubro uma conversa específica sobre esse momento, porque é um assunto totalmente esquecido das páginas da nossa história popular, né? Então, convido vocês, se tiverem a fim de a gente voltar nesse ponto para aprofundar ele, os seus detalhamentos e tudo mais, para a gente poder compreender a importância da insurreição anarquista de 1918. Vocês estão afim? Tranquilo. Estamos aí. Oh, legal. Companheiros, só tenho que agradecer, a gente passou por uma luta aqui para conseguir rodar o programa, gravar tudo, né? Mas acho que até agora deu tudo tranquilo. E agora, né, vamos para as palavras finais para a gente poder encerrar aqui. Eu agradeço profundamente, acho que a companheirada que vai estar ouvindo aí também vai ficar bem agradecida pelos apontamentos, né? Sou um leitor do trabalho do Rafael, um companheiro também, e assim, né, nos anos 90 já li o Libera e li os textos do Renato por lá, então é com uma grande alegria de recebê-los aqui, só tenho a agradecer pela participação de vocês e deixo agora para uma palavra final dos companheiros aí. Eu acho que esse assunto que a gente tratou hoje da gripe espanhola, tentando fazer uma série de paralelos com a situação que está acontecendo agora, né, no Brasil e no mundo, é algo que ficou muito marcado, talvez, na vida de muita gente e gerações depois, né? O meu avô, ele nasceu em 1908, ele era de uma família cearense que foram para Belém do Pará no início do século passado, por conta da questão da borracha. Meu bisavô era comerciante. Com o craque da borracha em 1914, né, por conta da Primeira Guerra Mundial, meu avô nasceu em Belém, a família inteira, uma família numerosa, vem para o Rio de Janeiro com uma situação muito, muito precária, né? E o que vai acontecer? Em outubro de 1918, a minha família do meu avô paterno estava morando no pé do Morro do Castelo, perto da ladeira de Misericórdia, do lado da Santa Casa de Misericórdia. Então, meu avô deixou um livro de memórias onde ele fala, isso é uma coisa que ele contava para mim desde criança, né? Da visão dele de uma criança de 10 anos, de madrugada, assim, de noite, ele olhava, a família inteira pegou a gripe, felizmente ninguém morreu, à exceção do meu avô e de uma irmã mais nova, que tiveram que tomar conta da casa, e aquela criança, com a família toda doente, imagina o medo, né? A cidade vazia, deserta completamente, deve ter sido na segunda quinzena de outubro, ele olhou pela janela e viu passar um carroção puxado por cavalo,
repleto de caixões e de cadáveres empilhados, né? E ele falava, né, que os cadáveres com as pernas para o lado de fora, rígidas, foi feito barras de ferro. Então isso é uma memória que faz parte da minha. Eu que nasci muitos anos depois, o meu avô é uma coisa que deve acontecer em famílias pelo Brasil inteiro, esse resgate, esse choque da doença, da pandemia, e é uma coisa que certamente essa pandemia aqui vai ocasionar nas gerações daqui a 100 anos vão estar discutindo sobre isso, e vão estar discutindo também sobre a situação política, a crueldade do governo brasileiro, e tudo que está acontecendo agora, isso vai ser assunto para algumas gerações aí para frente. É isso aí, boa noite todo mundo. Eu queria primeiro comentar da importância dos pesquisadores, né, brasileiros. Por exemplo, para participar desse podcast, cheguei a ler inúmeros artigos sobre a gripe espanhola, né, escritos pela Anne Jaqueline Torres, Lídia Maria Cantarino da Costa, do Edgar Merchan Raman, Cristina Bram, Sérgio Lamarão, Maria Silva Beosso, Adriana da Costa Goulart, Carlos Augusto Ador, Leandro Carvalho Damascena, entre outros, né? Acho que é importante mencionar porque a compreensão do passado ela é fundamental para a gente não reproduzir os erros do presente, né? Infelizmente, a classe dominante ela não pensa do mesmo modo. Então, reforçar a importância da ciência, tanto a ciência histórica ou quanto os outros tipos de ciência, para a gente pensar esses acontecimentos trágicos, né, e refletir sobre eles enquanto classe trabalhadora. Acho que também para fechar, mencionaria também como a gente está vivendo num período onde há um setor da sociedade obscurantista que se recusa a acreditar no vírus, né? Se recusa a adotar qualquer medida científica ou orientada pela ciência, e o quanto a gente pode pagar um preço muito alto por isso, né? Acho que o anarquismo, uma das lições históricas do anarquismo foi que os e as anarquistas, de maneira geral, construíram, cultivaram um ambiente extremamente racional, né? Onde a ciência era valorizada como uma disciplina que poderia ajudar os trabalhadores e as trabalhadoras a sua emancipação. Em nenhum momento havia uma ilusão do movimento operário ou do anarquismo, uma espécie de ciência neutra, né? Se havia uma leitura muito clara de que, enquanto a burguesia dominar a ciência não serviria aos propósitos da classe trabalhadora, mas de maneira nenhuma o anarquismo se rendeu a discursos irracionalistas, né? Discursos que imputam a ciência como um grande problema, ou a ciência como uma coisa que não valeria muito. Então, acho que a gente precisa separar isso e reforçar que a nossa luta, além de classe, ela também para combater essas posturas obscurantistas que, associadas às elites políticas, estão colocando em risco a nossa saúde e o nosso cotidiano.